Lobisomens, espíritos, bruxos, zumbis e vampiros. Encontre tudo isso e muito mais e torne-se o que você teme em Caçada Meia-Noite, já disponível na Xandalá, loja parceira aqui do canal. Acesse o site www.xandalá.com.br e saiba mais. Link na descrição. Sabemos que muitos personagens do multiverso de Magic the Gathering são extremamente poderosos. Mas você já se perguntou quais são as crianças mais poderosas do multiverso? Eu sou a Rai e no vídeo de hoje, para comemorar o mês das crianças, você vai conhecer as crianças mais poderosas do multiverso. Mas antes, aproveite esse momento para se inscrever no canal. Se você quiser me seguir no Instagram, é só procurar por @hit_high. Então vamos ao vídeo depois da vinheta. Antes de se tornar Kalia, Lia vivia com seu pai, sua mãe e seu irmão mais velho no fragmento de Banshee, em Alara, em uma pequena aldeia construída a partir das ruínas de um castelo. Desde os primeiros anos de vida, Lia demonstrou ser uma Stone Killer, ou seja, uma maga que tem o poder de destruir pedras. Acontece que essa garota, que gostava de brincar perto do lago, passou por uma das provações mais difíceis de sua vida, ter que salvar toda a sua família, que havia sido sequestrada por seguidores de um demônio chamado Nefarox. A coragem da garota, aliada ao seu poder de destruir pedras, fez com que ela fosse reconhecida como forte por Nira, ganhando o prefixo Ka, que significa poder em seu nome, tornando-se Kalia. Como Kalia, ela impediu que um ritual feito por seguidores do demônio Nefarox fosse completado ao destruir o esqueleto de um dragão que seria utilizado no ritual, e sobreviveu ao ataque do próprio demônio Nefarox, um demônio 5/5, cujo poder matou de uma só vez todos de sua aldeia, incluindo seus pais e Nira. Você pode conferir com mais detalhes a história da Kalia no card acima ou na descrição desse vídeo. Além de ser considerada a Planeswalker mais jovem do multiverso, a Minato é dona de um poder extremamente assustador e perigoso. Sua magia consiste em utilizar mariposas intangíveis para tocar as pessoas e mudar seus destinos em qualquer direção que ela desejar. Ou seja, com um simples toque, ela consegue decidir como será a morte de alguém. Enquanto a Minato vai crescendo, ela vai mudando seu próprio destino e também vai alterando o destino daqueles que a encontram. Você também pode conferir mais detalhes sobre a história da Minato aqui no canal. Quando Meereen tinha apenas 12 anos de idade, ela superou a morte e tomou uma decisão que fez com que ela fosse banida de seu próprio clã. Vinda do fragmento de Jund, em Alara, Meereen pertencia ao clã Neltoth. Tendo apenas 12 anos, ela participou de um ritual em seu clã que consistia em beber uma poção e se conectar com o elemental. Acontece que muitos que passavam por esse ritual acabavam morrendo ou pelas mãos do elemental ou pela própria poção, que era uma espécie de veneno que aumentava os poderes do usuário ao custo de sua própria vida, caso não fosse feito um vínculo com o elemental a tempo. Apesar de Meereen não conseguir se conectar com o elemental no prazo, para ela conseguir sobreviver ao ataque desse ser monstruoso, ela acaba o destruindo completamente. Só que pro clã Neltoth, destruir um elemental não era para ser uma opção. Meereen havia cometido um ato gravíssimo, o que fez com que o seu clã a abandonasse e deixasse ela para morrer sozinha. Contudo, eles não esperavam que uma garota de 12 anos iria sobreviver aos efeitos do veneno e aos danos causados pelo próprio elemental, e que mais tarde ela voltaria para dizimar o seu próprio clã. Você também pode conferir a história da Meereen na descrição do vídeo ou no card acima. Aos 13 anos de idade, Jace vivia uma vida financeiramente difícil no plano de Vryn, com seu pai Gavi Beleren e sua mãe Hannah Beleren, que era uma curandeira. A família de Jace queria que ele estudasse para que ele pudesse garantir uma vida financeiramente melhor no futuro. O problema é que nessa idade, o Jace ele já tinha capacidade de ler mentes, o que fez com que ele na escola conseguisse responder uma questão muito difícil que, segundo seu instrutor, ele não era para ser capaz de responder. Eles achavam que ele estava trapaceando, mas os garotos da escola achavam que ele tinha poder e o chamavam de aberração. Em um momento perigoso, onde ele estava prestes a cair de um dos anéis gigantescos do plano, ele controla a mente de um dos garotos que estavam importunando e ajuda a si mesmo. O problema é que esse efeito foi quase que irreversível para o garoto, pois ele nunca mais foi o mesmo. Vários curandeiros tentaram curar esse garoto sem sucesso. Mesmo não entendendo seus poderes nessa idade, esse acontecimento vai fazer com que o Jace passe alguns dias trancado em seu próprio quarto, porque ele
ele mesmo tinha consciência de que ele era muito forte e de que não tinha controle algum sobre suas habilidades. Muito preocupados com o filho, Hannah Bellerin e Gavi Bellerin chamam um ser muito poderoso e influente no plano chamado Alhamaret, uma esfinge 5/5, para ajudar Jace a controlar seus próprios poderes. Pra você ter uma ideia do quão forte o Jace era quando ele ainda era uma criança, o próprio Alhamaret vai buscá-lo pessoalmente em casa, vendo o potencial do garoto e leva pra fazer missões ali duvidosas e perigosas. E nessa época o Jace só tinha 13 anos. Acreditem se quiser, mas antes de ser o Planeswalker altruísta que conhecemos, Kitheon era um ladrão e líder de uma gangue. Mas espera aí, vamos entender essa história. Kitheon veio de Akros no plano Teros. Teros, por si só, já é um plano muito hostil para se viver. Deuses governam esse plano e muitas outras criaturas contribuem para que a vida dos humanos não seja fácil. Nessa época, Kitheon era uma criança de 13 anos que vivia sozinho. Nessa idade, ele já havia perdido a sua mãe e nunca chegou a conhecer o seu pai. Uma solução encontrada pelo garoto, junto com outras crianças de Teros, foi a de roubar comida. E como o Kitheon ele sempre foi muito forte, para você ter uma ideia, antes dos 13 anos ele já era um soldado, ele acabou se tornando uma figura muito importante para os outros garotos que também passavam fome, tornando-se o líder de uma gangue conhecida como os Irregulares de Kitheon. E com essa gangue, eles roubavam comida. Só que pro azar do Kitheon, ele acaba sendo preso, tendo que fazer trabalhos muito desgastantes na prisão. Lá ele encontra um prisioneiro chamado Ristos, um assassino, que supostamente era o cara que todo mundo tinha medo, o cara mais forte da cadeia, que exige que ele, o prisioneiro novato, o trate como um rei. Mas o Kitheon era bastante corajoso e já tinha tido inúmeras batalhas aos 13 anos, que o levou a pensar que ele poderia derrotar o prisioneiro. E ele estava certo. Mesmo estando desgastado do trabalho braçal na prisão, ele acaba derrotando Ristos, junto com todos os outros seguidores de Ristos na prisão. E isso acaba chamando a atenção do diretor da prisão, chamado Hixus. E o Hixus era um humano muito forte que dominava a arte da hieromancia, um humano 4/4. Hixus reconhece que o Kitheon, apesar de ser uma criança, ele era muito poderoso e o ensina a arte da hieromancia, que vai ser o poder do Kitheon no futuro. O MCG fica por aqui, mas antes não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, curtir esse vídeo, compartilhar e deixar aqui nos comentários se você conhece alguma criança que merecia estar aqui nessa lista, mas não está. Te vejo na próxima semana com mais histórias do multiverso aqui no MCG. Até mais!